Uma jovem pobre usou a janela de um carro como espelho para ajeitar seu sutiã, e o milionário, que a observava, se apaixonou à primeira vista. Antes da história começar, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. E aproveite a história. Alice Park corria pelas ruas com o currículo amassado em uma das mãos, o coração acelerado como um carro de Fórmula 1. Ela estava atrasada para a entrevista mais importante de sua vida. Se eu perder essa entrevista, vou ter que vender meus rins. E pior, nem sei quanto vale um rim usado, murmurou ofegante, tropeçando pelo caminho. Finalmente, já a poucos passos da empresa, tudo o que precisava era respirar fundo e parecer alguém cuja vida estivesse, ao menos, minimamente em ordem. Foi então que ela viu um carro preto luxuoso, brilhante, parado em frente ao prédio. Os vidros escuros refletiam como um espelho perfeito. Ótimo, um espelho de primeira classe, sussurrou parando diante da janela do passageiro. Com movimentos rápidos, começou a ajeitar o sutiã por baixo da blusa, contorcendo-se como uma ginasta olímpica. Depois, tirou o batom, aplicou com toda a concentração, sorriu para checar o resultado e congelou. Um pedaço enorme de alface brilhava preso entre os dentes. Sério isso? Gemeu em pânico, tentando remover o intruso com o dedo, fazendo caretas dignas de uma comédia. E então aconteceu. O som suave da janela descendo, bem devagar. Alice congelou, as mãos ainda na boca, os olhos arregalados. Dentro do carro, um homem absurdamente bonito a encarava, cabelo perfeito, terno impecável, e uma expressão que claramente dizia: "Eu vi tudo, do começo ao fim." Precisa de ajuda com isso? Ou prefere um espelho profissional? Ele perguntou com a voz calma, levemente divertida. Alice piscou 2 vezes. Sua mente gritava: "Corre!" Mas suas pernas se recusaram a obedecer. Secou os dedos na calça, ergueu o queixo e respondeu: "Se encontrar minha dignidade por aí, me avisa. Acho que deixei cair no meio dessa humilhação." Ele riu, apenas o suficiente para seus olhos brilharem. Alice sentiu o rosto arder. "Bem, a janela que começou a me encarar primeiro", rebateu nervosa. O homem apoiou o braço no vidro. "O universo é culpado por muitas coisas, mas nesse caso, acho que a culpa foi só da alface." Alice bufou. "Olha, eu preciso ir. Tenho uma entrevista de emprego. Séria. Daquelas que mudam a vida. Se você causar lá dentro metade da impressão que causou aqui fora, pode pedir promoção já." Ele retrucou com um sorriso. Antes que pudesse responder, Alice viu as horas, engasgou e gritou: "Tô atrasada!" E disparou para dentro do prédio como um furacão de blazer amarrotado e dignidade destruída. "Boa sorte com seu rosto de astro de cinema, senhor dono do carro!" exclamou sem olhar para trás. Ele ergueu a mão em um gesto de saudação. "Você consegue, senhorita Emergência do sutiã." No andar da entrevista, Alice respirou fundo. A recepcionista sorriu. "Pode entrar, senhorita." "Park, o senhor Smith a atenderá em breve." Alice sorriu, ainda atordoada. "Nunca estive tão emocionalmente estável." Entrou na sala de vidro. Sentou-se na beira da cadeira, coração ainda batendo como uma bateria em desfile. Então a porta se abriu. Alice virou-se com um sorriso ensaiado e congelou. Nicholas Smith entrou como se desfilasse em uma passarela de pura confiança. Terno impecável, tablet na mão e aquele mesmo sorriso provocador nos lábios. Alice engasgou com o próprio ar. "É você!" gritou, quase derrubando a cadeira ao se levantar. Ele fingiu surpresa. "Eu? Esperava outra pessoa? Você é o C.I.O. E você é a moça, do batom e da alface." Alice quis desaparecer. "Relaxa, eu não julgo tanto", disse ele, sentando-se com elegância. "Fique à vontade, mas se for ajustar mais alguma coisa, me avise antes, só para eu não me assustar." Alice levou a mão à testa. "Isso só pode ser um pesadelo. Eu devo estar sonhando." Nicholas abriu o currículo dela com calma. "Bem-vinda à sua entrevista, senhorita."
Park, não se preocupe. Nada do que fizer agora será mais estranho do que o que já aconteceu lá fora. Alice afundou na cadeira. Ainda dá tempo de pular pela janela? Ele sorriu. Eu fecharia a janela antes. Você parece perigosa. Alice teve certeza de uma coisa: o universo tinha um senso de humor muito questionável e cruel, porque agora estava sentada diante do homem mais elegante e mais encantador que já tinha visto, que agora oficialmente era o seu novo chefe, depois de ela ter se humilhado publicamente bem em frente ao carro dele. Nicholas Smith folheava o currículo com os olhos semicerrados, como se analisasse cada linha em busca de sinais de insanidade. Então, Alice Park. Formação em Administração de Empresas. Curso técnico em Marketing. Experiência como assistente financeira em 2 lugares. Ele ergueu os olhos, sério. Mas não encontrei nenhuma menção a acrobacias de calçada ou a performances improvisadas em janelas de carros. Alice sorriu nervosa. Ainda estou atualizando essa parte do currículo. Pensei em colocar artista de rua como atividade paralela, mas achei informal demais. Que pena, retrucou ele, cruzando os braços e se apoiando na mesa. Eu teria contratado só por isso. Já trabalhou com tecnologia antes? Sim, claro. Liguei o micro-ondas ontem. E funcionou. Tecnologia de ponta. Ele riu, balançando a cabeça. Estamos começando bem. Agora me diga, por que quer trabalhar aqui? Alice respirou fundo. Poderia tentar o modo entrevista séria. Mas honestamente, depois da cena do carro, não havia mais nada a perder. A dignidade já tinha ficado na calçada. Porque eu sou boa, mesmo vindo de um lugar onde ninguém aposta em você, mesmo sem diploma de Harvard ou conexões em jantares de luxo. Eu trabalho duro, não desisto. E se alguém me dá uma chance, eu faço valer. O sorriso de Nicholas desapareceu por um instante. Ele a olhou de um jeito diferente agora. Não com diversão, mas como se tivesse ouvido mais do que esperava. Isso foi honesto e raro. Eu posso mentir também, se preferir. Sou ótima nisso. Alice se endireitou na cadeira. Por exemplo, estou completamente calma neste momento e definitivamente não pensando em fugir por aquela janela ali. Nicholas deixou escapar uma risada baixa. Gosto de pessoas que não se escondem atrás de respostas prontas, mas também gosto de testar limites. Alice franziu a testa. Testar limites? Ele girava a caneta entre os dedos, os olhos brilhando com um tom provocador. Por exemplo, e se eu dissesse que alguém nesta sala já tem uma opinião formada sobre você? Alice arqueou a sobrancelha. Eu perguntaria se essa opinião inclui desastrada, falante e levemente traumatizada por alface. E se eu dissesse que inclui autêntica, imprevisível e estranhamente interessante? O coração de Alice perdeu uma batida, talvez 2. Ela tentou responder, mas as palavras não saíam. Respirou fundo, ajeitou o cabelo e disse: Eu diria que essa pessoa tem um gosto questionável, mas um excelente julgamento. Nicholas sorriu de verdade dessa vez. Fechou o currículo lentamente. Senhora, Park, acho que nos veremos novamente muito em breve. Alice piscou, surpresa. O quê? Já acabou? Já vi tudo o que precisava ver. Ele se levantou com graça. E posso garantir, você passou pela parte mais difícil desta entrevista. Está contratada. Contratada? Qual parte? A parte de ser você mesma, mesmo quando tudo dá errado. Alice ficou olhando sem saber se ria, chorava ou corria antes que ele mudasse de ideia. Bem, obrigada, senhor. Smith. Apenas Nicholas. Por enquanto. Ela assentiu confusa, levantando-se devagar. Ao sair da sala, ainda sentia o olhar dele em suas costas. Mas não era de julgamento. Era de interesse genuíno. Quando a porta se fechou, Alice encostou-se na parede do corredor, respirando fundo. Passou a mão pelo rosto, sem acreditar no que acabara de acontecer.
A entrevista mais inesperada da história, sem dúvidas. Mas talvez a mais importante da sua vida. O alarme tocou às 6 da manhã. Mas Alice já estava acordada 10 minutos antes, encarando o teto do pequeno quarto alugado que dividia com a filha de uma senhora idosa, a mesma que conversava com o gato como se fosse gente. Primeiro dia, pensou, e o coração acelerou. Tomou um banho rápido, prendeu o cabelo com um grampo torto e vestiu a única camisa branca sem manchas de molho. Passou a mão pela calça social, tentando alisar os vincos profundos de tanto tempo dobrada na gaveta. Olhou-se no espelho rachado do banheiro. Tudo pronto. Aparência funcional garantida, murmurou. E agora você trabalha em uma empresa de tecnologia de ponta. Olha só você, Alice Park, quase uma executiva. A caminho da empresa, levou 2 empurrões no metrô e ainda ganhou meia xícara de café derramada na blusa por um passageiro apressado. Tá tudo bem, pensou. É só café. Combina com meu humor. Na recepção da New Gen Corp, foi recebida por uma assistente simpática que a conduziu até o departamento onde Alice começaria como assistente administrativa da equipe de desenvolvimento. O andar era moderno, com paredes de vidro, cadeiras ergonômicas e pessoas vestidas como se estivessem sempre a caminho de um evento importante. Ela entrou devagar, tentando parecer confiante. O novo crachá brilhava pendurado em seu pescoço. Oi, pessoal. Eu sou a Alice. 3 cabeças se viraram. 2 sorrisos tímidos, um aceno educado. Então, uma colega se aproximou segurando uma xícara de chá. Alice Park, certo? Eu sou Emily. Bem-vinda à selva. Obrigada. Espero sobreviver à semana. Emily riu. Com aquele currículo e toda a cena da janela do carro, você já é uma lenda por aqui. Os olhos de Alice se arregalaram. Já? Como você... Emily apontou discretamente para o lado. Alguém do 3º andar viu tudo refletido no vidro. Disseram que você estava passando batom, ajeitando o sutiã. E bem, o resto você já sabe. A história se espalhou pela metade da empresa antes mesmo do almoço. Alice gemeu. Ótimo. Primeiro dia e já sou folclore corporativo. Ah, mas você é um personagem cativante, piscou Emily. Vem, vou mostrar sua mesa. A estação de trabalho de Alice ficava entre uma planta artificial e uma impressora barulhenta. Não era o andar da diretoria, mas era seu espaço. E isso bastava. Pouco depois, Nicholas Smith surgiu pelo corredor. Blazer preto impecável, celular no ouvido, passos firmes. Ele fez uma breve pausa ao vê-la. Cuidado com o café. E com a alface também. Alice arregalou os olhos e engasgou com a água que estava bebendo. Emily quase cuspiu o chá. Miss Alface, sussurrou enquanto Nicholas desaparecia no corredor. Ah, por favor, não. Mas já era tarde. Antes do almoço, um post-it apareceu grudado na mesa de Alice, escrito Miss Alface, acompanhado de um desenho de um sutiã. Eu sabia que não devia ter saído da cama hoje, murmurou apoiando a cabeça na mesa. Emily riu. Relaxa, todo mundo aqui ganha um apelido. Você só foi mais eficiente. A tarde foi tomada por treinamentos online e uma enxurrada de informações técnicas. Alice fez o possível para acompanhar, mesmo com o cérebro, implorando misericórdia a cada nova planilha. No fim do expediente, preenchia um relatório quando um alerta apareceu no calendário. Apresentação para investidores, presença obrigatória. Local, Auditório B. Acompanhante, Park. Leu e releu várias vezes. Emily. Quem marcou isso? A colega clicou no computador. Foi o próprio Nicholas Smith. O estômago de Alice deu um nó. Eu? Numa apresentação para investidores? No primeiro dia? Parece que ele tem fé em você. Ou então, quer ver você tropeçar no palco e viralizar no LinkedIn. No caminho para o auditório, Alice tentava se concentrar, respirar, fingir que não estava prestes a ser jogada para os tubarões. Nicholas a aguardava na entrada.
Alice, pontual. Isso é raro por aqui. Então, o senhor realmente quer que eu entre nessa apresentação com você? Eu gosto de surpresas, e você é boa nisso. Normalmente, em apresentações, eu fico no fundo, comendo biscoitos. Hoje você troca os biscoitos pelo palco. Só me acompanhe, observe. Não precisa falar nada. A menos que queira. Alice respirou fundo. Certo, mas se eu desmaiar, espero receber adicional de insalubridade. O auditório estava cheio de executivos e investidores, todos vestidos como se tivessem saído de uma revista cara. Nicholas apresentou o projeto com confiança, mas de repente surgiu uma pergunta inesperada. Como o público mais jovem reagirá a esse produto? Silêncio. Então, Nicholas se virou para Alice. Alguma ideia? O sangue dela gelou. Todos os olhos estavam sobre ela. Talvez usar humor, mostrar situações reais no marketing, mostrar que tecnologia não é só para especialistas, mas também para quem se sente um hacker só por conseguir usar o micro-ondas. Algumas risadas se espalharam pelo salão. Um dos investidores assentiu. Outro comentou. Bom ponto. Nicholas sorriu de lado, como se dissesse, eu sabia. Ao saírem do auditório, ele comentou, parabéns, você sobreviveu ao primeiro dia. Por pouco, mas sobrevivi. E ainda ganhou um apelido que vai te assombrar para sempre. Mas talvez vire sua marca registrada. Alice riu. E pela primeira vez naquele dia, sentiu que realmente pertencia àquele lugar. Na manhã seguinte, Alice acordou com o cérebro ainda em modo soneca, mas o corpo em alerta total, como se soubesse que o dia traria mais surpresas. Sentou-se na cama, olhou para o celular e suspirou dramaticamente. Segundo dia de trabalho, e ainda tenho emprego. Isso é um milagre, ou erro administrativo. Levantou-se, escovou os dentes, vestiu a melhor calça social que tinha, a menos amassada, e uma blusa bege com botões levemente tor, mas cheia de personalidade. Ela calçou o único par de saltos que ainda estava inteiro, prendeu o cabelo e passou um batom de tom mais discreto. Sem alface. Sem surpresas. Sem desastres hoje, prometeu a si mesma. E antes de retomar a história, vamos brincar um pouco. Se você chegou até aqui, digite pizza nos comentários. Só quem leu vai entender. Agora sim, de volta à trama. Assim que chegou a Nancorp, a recepcionista a reconheceu com um sorriso e um aceno rápido. Alice respondeu com um tchauzinho desajeitado e foi direto para o departamento. Emily já estava lá, inclinada sobre uma planilha e mastigando uma barrinha de proteína como se fosse papelão. Sobreviveu à iniciação, Miss Alphas? Perguntou sem tirar os olhos da tela. Por pouco, mas sobrevivi. Ótimo, porque hoje tem uma reunião importante. E aparentemente você foi convocada de novo. Alice parou no meio do corredor. Tá brincando? Outra apresentação? Não exatamente. Hoje é uma grande reunião de alinhamento com investidores e parceiros estratégicos, daquelas em que todo mundo finge que sabe o que está fazendo e reza para não ser chamado. Os olhos de Alice se arregalaram. E eu fui escolhida? Por quê? Dizem que o Nicholas gostou do seu jeito pé no chão na última apresentação. Quer ver se você consegue repetir, mas com menos improviso e mais compostura. Eu nem sei o que é compostura antes das 10 da manhã. Então toma um café, lava o rosto e finge que nasceu pronta. Alice tentou rir, mas o estômago já estava em nós. Pegou um café na copa e voltou para a mesa, onde a esperava um e-mail. Reunião executiva, 10 horas, 25º andar. Dress code, confiança. Dress code, confiança, murmurou. Será que dá para alugar isso por hora? 20 minutos antes da reunião, foi ao banheiro para o retoque final. Arrumou o cabelo, conferiu os dentes, nada de alface, graças a Deus, e respirou fundo. Saiu andando com passos firmes até que... Snap! O estalo ecoou pelo corredor.
Alice congelou, olhou para baixo. O salto do sapato havia se partido, não torto, não rachado, completamente destruído. Não, agora não, sussurrou encostando-se na parede. Olhou ao redor. Ninguém. Tentou andar de lado, mas parecia um pinguim bêbado. Voltou correndo ao banheiro, revirou seu estoque de emergência e encontrou um elástico de cabelo, uma moeda e fita adesiva. Deus, se isso funcionar, eu prometo nunca mais comprar salto em brechó. Ajoelhou-se, prendeu o salto quebrado, reforçou com o elástico, amarrou com fita e rezou para parecer intencional. O resultado? Parecia que uma criança de 5 anos tinha embrulhado o sapato em papel higiênico, mas pelo menos dava para andar. 3 minutos atrasada, entrou no elevador e apertou o botão do 25º andar. As portas estavam se fechando quando, como em um filme, uma mão surgiu para impedi-las. Nicholas Smith entrou. Terno cinza escuro impecável, camisa branca, expressão séria. O leve aroma de café caro e sarcasmo embutido. Senhora, Park. Sempre pontual, só que com um toque dramático na entrada, percebo. Alice forçou um sorriso. Estilo é tudo, senhor. Smith. Ele baixou o olhar para o sapato. Ergueu a sobrancelha. Isso é fita adesiva? É criatividade e sobrevivência. 2 habilidades muito importantes no ambiente corporativo. Nicholas soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Você definitivamente não é de RH, nem deste planeta. O elevador subiu em silêncio por alguns segundos, mas a tensão era curiosamente leve, até divertida. Ao chegarem ao andar, Nicholas se virou antes de sair. Tente não escorregar no palco. Investidores não costumam apreciar acrobacias, a não ser que eu faça em câmera lenta. Entraram na sala de conferências, janelas do chão ao teto com vista panorâmica da cidade. Mesa oval, água com gás e biscoitos sem açúcar. Alice sentou-se ao lado de Nicholas, tentando ignorar que a meia estava grudando na fita adesiva. A reunião começou. Gráficos, projeções, discussões sobre inovação e metas. Alice anotava tudo, mesmo sem entender metade dos termos. Então chegou o momento da apresentação de um novo projeto focado na experiência do usuário. Nicholas virou-se para ela. Alice, gostaria de compartilhar o que discutimos sobre a percepção do público? Alice congelou. Eles não tinham discutido nada. Aquilo era claramente um teste, um convite para improvisar. Respirou fundo, levantou-se, com cuidado para o sapato não chiar, e sorriu. As pessoas querem se sentir parte do processo, querem algo fácil, intuitivo, mas também humano. Algo que não pareça feito só para quem pronuncia computação em nuvem, como se fosse bom dia. Algumas risadas discretas, alguns acenos de cabeça. Nossa ideia é criar uma interface mais leve, com linguagem simples e um design acolhedor, como um aplicativo que diga: está tudo bem. Respire fundo. Clique aqui. Os investidores caíram na gargalhada. Um deles, de terno bege e cabelos prateados, até comentou: finalmente alguém que fala a nossa língua. Alice se sentou de volta, o coração disparado. Nicholas apenas disse: excelente. Depois da reunião, enquanto todos saíam, ele se aproximou dela. Você sabe que roubou a cena, não é? Espero que não tenha sido por causa dos meus sapatos. Isso também, ele sorriu, mas acima de tudo, porque você transformou algo complexo em algo simples. Isso é um dom. O mesmo dom que me faz escolher café ruim e sapatos ainda piores. O olhar de Nicholas demorou 1 segundo a mais do que o esperado. Havia algo quase suave em sua expressão. Tem planos para hoje à noite? Alice piscou 2, 3 vezes. Isso é um convite profissional? O time executivo vai jantar com alguns parceiros. Achei que seria bom você ir. Mas, por favor, troque de sapatos antes. Alice riu. Contanto que eu não tropece no caminho, está certo. Só me diga se o cardápio inclui sushi à vontade. Ou mais gráficos.
Eu te mando os detalhes por e-mail. Ele fez uma pausa. E Alice, obrigado por hoje. Ela entrou no elevador com o sapato remendado e o coração batendo tão rápido quanto a fita que o segurava. Já estava preocupada com o que vestir para um jantar tão elegante. De volta ao quarto, encarou o armário como se fosse uma prova de múltipla escolha, onde todas as respostas estavam erradas. Preto, porque emagrece. Simples, para não chamar atenção. Longo, porque esqueci de depilar as pernas. Puxou o único vestido preto que ainda servia, sem exigir um milagre, ou um milagreiro. Calçou as sapatilhas que já tinham dançado mais do que ela em todos os casamentos que compareceu. Passou o batom com a precisão de quem desenha um mapa. O celular vibrou. Era o e-mail com os detalhes. Restaurante francês, 20 horas. Dress code, formal observação importante. Nada de fita adesiva, por favor. Tudo bem, sem fita adesiva. Mas se o sapato arrebentar de novo, vou segurar com uma oração. Na estação do metrô, quase tropeçou 2 vezes na escada rolante. Caminhou 3 quarteirões até o restaurante, desviando de uma poça, de uma senhora com um carrinho de compras e de um skatista que quase a atropelou. Quando viu a fachada, prendeu a respiração. Parecia saída de um filme francês. Luz baixa, pessoas com casacos que custavam tanto quanto o aluguel dela, e um garçom na porta que parecia ter vencido um concurso de postura. "Boa noite, em que posso ajudar?" perguntou com um sotaque tão perfeito que só podia ter sido treinado em documentários do Louvre. "Ah, sim. Estou com o grupo do Nicholas Smith." Tentou soar sofisticada, mas a mochila nos ombros não ajudava. "Hóspede do Sr. Smith?" "Hóspede não, funcionária. Assalariada. Só acompanho em reuniões, juro." O garçom não reagiu. Apenas assentiu e a conduziu até uma mesa nos fundos. Alice ajustou o vestido enquanto caminhava, tentando não tropeçar no tapete felpudo. E então lá estava Nicholas, sozinho, sentado, usando um blazer perfeitamente ajustado, segurando uma taça de vinho, com aquele ar de quem escolhe vinhos apenas pelo nome francês chique. "Onde está o time?" perguntou Alice parada, como se tivesse entrado numa pegadinha. Cancelaram de última hora, todos eles. Coincidência notável, não acha? Aham. Tipo quando você tropeça e cai direto nos braços do crush. Super imprevisto. Nicholas sorriu. "Sente-se, Alice. É só um jantar de trabalho, com guardanapos de pano e um garçom que julga você em silêncio." Alice puxou a cadeira. Desconfortável como se tivesse sido projetada por alguém que nunca sentou numa. Só um jantar de trabalho, em um restaurante onde o menu não tem preços. Isso nunca termina bem. Relaxa. Se algo for caro demais, fingimos que o gosto é horrível. O garçom voltou com o cardápio. "Boa noite. Gostariam de beber algo?" "Água com gás. E um acompanhamento de dignidade, por favor," disse Alice. Nicholas não conseguiu segurar a risada. "Vinho tinto para mim. E para ela também." Aqui está a tradução em português, com mais emoção, drama e suspense, mas também leve, divertida e adequada para todos os públicos. "Só água normal. A com gás me dá soluço. E vergonha." O garçom saiu com a mesma expressão neutra de sempre. Alice pegou o cardápio e arregalou os olhos. Tudo em francês. Tudo em letras minúsculas. Tudo com cara de armadilha. "O que é isso? Fígado de pato. E isso aqui, café de canar. De novo pato. Então, basicamente, o pato morre 2 vezes e ainda vira entrada e prato principal. Alguém precisa avisar esse pato que ele está se sacrificando demais." Os dois riram. Quando o garçom voltou, Alice apontou para o primeiro prato com um nome que conseguiu pronunciar. "Vou querer esse... o croicia." "Ah, um clássico," respondeu o garçom, quase teatral. "Sanduíche francês, mas no fundo é só pão com queijo." "Perfeito. Isso eu entendo." A comida chegou. Nicholas comia como se segurasse um bisturi.
Alice como se estivesse usando uma pá. Então, Nicholas, por que eu? Quero dizer, por que me chama para esses jantares? Estou começando a me sentir parte de algum experimento social. Você é diferente. Isso é código corporativo para a estranha? Não. É meu jeito educado de dizer que você faz coisas como... Isso. Ele gesticulou. Deixar o guardanapo cair 3 vezes e tentar disfarçar com o pé. Alice corou. Sou prática. Uso os pés como extensão dos braços. Isso é evolução, não desajeito. E ainda assim você conseguiu impressionar uma sala inteira de investidores ontem. Achei que iam me jogar pela janela. Quase te aplaudiram de pé. Provavelmente porque acharam que eu ia explodir se não aplaudissem. Ou porque você falou com eles como pessoas de verdade, e isso falta em muitas reuniões. Alice riu. Meu talento é gaguejar e cobrir com piadas. Exatamente. Ela limpou a boca com o guardanapo. E você? Sempre foi assim? CEO calmo, sofisticado, com cabelo de comercial de shampoo caro? Claro, nasci de blazer com um plano de negócios debaixo do braço. Mentiroso. Aposto que era o nerd que corrigia a professora. Eu era esse mesmo. Eu era a que copiava dos colegas. E ainda assim errava. Eles riram. Incrível como a vida acabou colocando a gente no mesmo jantar. O poder do networking ou do puro caos. O garçom chegou com a sobremesa. Uma criação de chocolate tão perfeita que Alice ficou 5 segundos em silêncio. Isso é real? Ou só para tirar foto? Só não pressione muito. Se desmoronar, vão cobrar como se fosse um Picasso. Alice pegou a colher com precisão de cirurgiã. Se cair, vou dizer que foi um terremoto emocional. Nicholas riu, e ela, um pouco tímida, retribuiu o sorriso. O clima era leve, quase íntimo. Como estar com um velho amigo? Se o amigo fosse absurdamente bonito, elegante e milionário. Ao saírem do restaurante, o ar da noite estava frio. Alice estremeceu com o vento. Nicholas tirou o paletó e ofereceu, mas ela recusou. Obrigada, mas eu provavelmente suaria só de pânico por usar isso. É só um paletó. Não morde. Mas custa mais do que meu guarda-roupa inteiro. E eu tenho medo de coisas caras. Por quê? Porque coisas caras são frágeis. Como salto-agulha. Como corações que têm crush no chefe. Nicholas a encarou por um segundo a mais, mas não disse nada. Apenas sorriu. Quer que eu chame um carro? Vou de metrô. A realidade me espera. Posso te acompanhar até a estação. Só se não reclamar do cheiro do metrô. Só se você não encostar nos corrimãos. Aquilo tem mais DNA do que um laboratório forense. Riram juntos e começaram a caminhar. A rua estava tranquila, iluminada por postes antigos e vitrines brilhantes. Do outro lado, uma loja exibia manequins ridículos. Um com casaco de pele e short. Isso é moda pós-apocalíptica? Alice comentou. Parece que o manequim brigou com as estações do ano. Chegaram à entrada do metrô. Alice parou. Foi bom, estranhamente bom. Foi o jantar mais esquisito que tive o ano inteiro. Você não sai muito? Só quando tenho companhia imprevisível, com bom humor e talento para desastres. Então você gosta de perigo? Só do tipo que termina com risadas. Alice desceu os primeiros degraus e se virou. Nicholas. Sim. Se eu tropeçar no saguão amanhã, vai me demitir? Só se fizer com estilo. Que fazia o coração parecer mais leve do que um estômago cheio. Alice acordou antes do despertador tocar. E isso nunca era um bom sinal. Enterrou o rosto no travesseiro e se lembrou do e-mail da imobiliária que havia recebido na noite anterior. O assunto dizia: Última notificação antes de ação legal. Ela leu 3 vezes e continuou não gostando do que via. Sua conta bancária estava tão vazia que o aplicativo do banco travava sempre que tentava abrir. Ok, universo, já entendi.
Pode parar de me testar agora. Levantou-se, vestiu um jeans limpo e uma blusa preta, prendeu o cabelo do jeito mais prático possível e encheu sua caneca térmica com algo que era metade café, metade pura força de vontade. Saiu correndo porta fora. No metrô rumo a Manhattan, a mente dela vagava. No bloqueio eletrônico, quase esqueceu de passar o cartão. Quando chegou ao escritório, foi direto para a mesa no piloto automático. Ei, Miss Alphas, dormiu bem? Perguntou Emily, acenando com um bagel na mão. Dormir? O que é isso mesmo? Emily sorriu maliciosa e apontou para a tela do computador dela. Você tem uma reunião com Nicholas às 10. Alice assentiu, pensando. Se ele me demitir, pelo menos economizo na passagem de metrô. Quando entrou no escritório de Nicholas, ele estava folheando alguns papéis e tomando café sem açúcar, o que, na opinião dela, deveria ser crime. Bom dia, Alice. Sente-se. Tenho algo para lhe mostrar. Ela se acomodou, tentando não parecer preocupada. Estou ouvindo. Quero que você assuma um projeto especial. Algo que estava parado, mas tem muito potencial. Ele entregou uma pasta. Alice abriu e leu as primeiras linhas. Números, gráficos e termos que precisou reler 2 vezes. Isso é complexo. É, mas você tem o jeito certo. Direta, criativa, rápida e diferente. Alice piscou, surpresa. Eu? Mesmo? Você. Mas há um detalhe. Vai exigir tempo extra. Talvez precise ficar até mais tarde. Vem com pagamento extra? Vem. Alice sentiu uma onda de alívio. Eu topo. Tentou esconder o sorriso, mas Nicholas percebeu. Está tudo bem? Ele perguntou. Ela hesitou. Mais ou menos, só alguns problemas pessoais. Se precisar de algo, me avise. Alice apenas assentiu, saiu do escritório e mergulhou no trabalho. Passou o dia inteiro esboçando ideias, escrevendo tão rápido que quase rasgava o papel. Enquanto isso, o celular vibrava sem parar. Mensagens da imobiliária. Precisa resolver sua situação até amanhã. Ela bloqueou a tela e foi buscar água, mas a boca continuava seca. No fim do expediente, o escritório estava quase vazio. Emily apareceu com 2 chocolates. Ainda aqui? Projeto novo. Vai dormir no escritório? Estou seriamente considerando. Então, pelo menos come isso. Ajuda no humor. Alice riu. Obrigada, você é minha salvadora. Depois que Emily saiu, Alice decidiu mostrar o rascunho a Nicholas. Levou os papéis, bateu a porta e entrou. Fiz uma prévia das ideias. Ainda está no início, mas... Deixe-me ver. Nicholas leu com atenção, fez alguns comentários curtos e assentiu. Está muito bom. Você entende de pessoas. E isso é mais raro do que imagina. Alice forçou um sorriso, mas a mente estava em outro lugar. Nicholas percebeu. Quer me dizer o que está acontecendo? Ela suspirou. Depois soltou de uma vez. Estou prestes a ser despejada. Tenho até amanhã para pagar o aluguel, mas meu salário não cobre. É isso. Nicholas não pareceu surpreso, apenas pegou uma pasta azul da gaveta. A empresa tem um programa de apoio para situações assim. É discreto, temporário, não é caridade. É ajuda para quem trabalha duro. Alice segurou a pasta como se pesasse toneladas. Não sei se consigo aceitar isso. Por quê? Porque dói. Parece que estou fracassando. Aceitar ajuda não é fracassar. É só viver com um pouco menos de peso nos ombros. Silêncio. Alice fechou a pasta. Posso pensar a respeito? Claro, mas pense bem. Naquela noite chegou em casa com os pés doendo e a cabeça girando. Abriu a pasta, leu cada linha e percebeu que aquilo poderia pagar o aluguel e algumas contas pequenas. Não era uma solução permanente, apenas um respiro. Certo, eu vou aceitar esse respiro. Na manhã seguinte, chegou cedo, foi direto ao escritório de Nicholas, pasta nas mãos. Bom dia. Bom dia. Pensei e... Aceito. Nicholas assentiu. Tudo vai ficar bem. Obrigado. Agora volte ao trabalho. Temos prazos apertados.
Alice sorriu e saiu. Seus passos estavam mais leves. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez, só talvez, tivesse uma chance de recomeçar. Naquela semana, Alice não se sentiu tão sozinha quanto imaginava. Na segunda-feira, chegou ao trabalho cheia de ideias e com uma pequena sensação de que talvez pudesse mudar alguma coisa, ainda que fosse apenas a cor de fundo dos slides da apresentação. Sentou-se, abriu o laptop e respirou fundo. Decidiu estruturar o projeto do jeito que gostaria de entendê-lo, claro, direto e com exemplos simples. Enquanto digitava, soltou uma risada pelas comparações que inventava. Usar esse sistema deveria ser tão fácil quanto fazer miojo. 3 passos e pronto, murmurou anotando. Emily passou ao lado com uma garrafa d'água. Já falando sozinha? Só quando tenho boas ideias. Então espero que você comece a dar palestras. Alice passou o dia montando uma apresentação diferente, menos técnica, mais prática. Misturou gráficos simples com frases naturais, trocou palavras complicadas por comparações do dia a dia. Quanto mais trabalhava, mais sentido fazia. À tarde, Nicholas apareceu ao lado de sua mesa. Você parece concentrada. Estou. Mas isso ainda é só o primeiro rascunho. Posso ver? Ela virou a tela para ele. Nicholas leu com calma, depois a encarou. Isso está excelente, de verdade. Alice sorriu surpresa. Achei que fosse achar informal demais. É justamente isso que torna bom. Claro, direto, transmite confiança. Ele fez uma pausa. Quero que venha comigo apresentar isso na feira de tecnologia em Chicago. Alice piscou, atônita. Uma feira? Em outro estado? Sim. A empresa terá um stand lá. E acho que sua proposta vai se destacar. Você tem uma forma diferente de explicar, e isso é raro. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Nunca viajei a trabalho antes. Essa será a primeira vez. E nós vamos dar um jeito. A semana voou. Alice estava nervosa, mas também animada. Emily emprestou uma mala pequena e deu alguns conselhos. Só não diga tipo sabe no microfone. Ok, prometo tentar. Na sexta-feira, Alice e Nicholas se encontraram no aeroporto. O voo foi tranquilo. Conversaram sobre assuntos leves, músicas que grudam na cabeça e comida de avião. Toda vez que peço frango, me arrependo, disse Alice. Toda vez que peço massa, recebo um pedido de desculpas, respondeu ele. Em Chicago, foram direto para o hotel. No dia seguinte, seguiram para o local da feira. Alice ensaiou a apresentação com a equipe. No começo, a voz tremia, mas logo se soltou. Falava com clareza, usava exemplos simples e percebeu vários sorrisos ao redor. Nicholas apenas observava, satisfeito. Mais tarde, um dos líderes técnicos comentou: Ela tem um dom. As pessoas entendem e prestam atenção de verdade. Alice fingiu não ouvir, mas por dentro estava radiante. Naquela noite, Nicholas a convidou para jantar. Nada formal, só para relaxar depois de um bom ensaio. Contanto que não seja restaurante chique. Ainda tenho trauma daquele francês. Combinado. Encontraram um lugar simples por perto. Comeram rápido, conversaram sobre o evento, sobre tudo que poderia dar errado e riram disso. Se eu esquecer uma parte amanhã, posso improvisar? Pode. Só não fale de miojo no palco. Poxa, essa é minha melhor comparação. Então guardamos para a próxima. Voltaram andando devagar até o hotel. Estava frio e Alice cruzou os braços. Devia ter trazido um casaco mais grosso. Quer o meu? Não, senão você congela. Na entrada, Nicholas segurou a porta. Vai descansar um pouco? Se eu não dormir, vou confundir tudo amanhã. Você vai se sair bem. E se eu tropeçar no palco? Eu bato palma como se fosse parte do show. Alice sorriu e entrou no elevador. Quando as portas se fecharam, soltou um suspiro. O grande dia era amanhã. Mas pela primeira vez ela não queria fugir. Na manhã seguinte, acordou com o coração disparado. Olhou o celular. 7 horas.
Tinha sonhado que estava no palco, falando francês sem querer e o microfone desligado. Acordou no meio da frase: croissant de dados. Se espreguiçou devagar, tomou um banho e passou alguns minutos encarando o espelho, como se ele pudesse dar um conselho. Não deu. Então falou consigo mesma: vai dar certo, você ensaiou. E ninguém aqui sabe que você tropeça nos próprios pés. Desceu para o café da manhã e encontrou Nicholas já sentado, com um caderno ao lado. Pegou um pão e se sentou. Dormiu bem? Ele perguntou. Sonhei que era uma bela adormecida tecnológica, mas com slides. Pelo menos conseguiu dormir. Mais ou menos, mas estou pronta. Acho. Nicholas sorriu. Vai ficar tudo bem. Você vai arrasar. Promete que não vai me deixar sozinha no palco? Prometo. A menos que o palco desabe. Ótimo. Se sentia mais segura agora. Mais tarde, eles chegaram à feira. O local estava lotado, mas a apresentação aconteceria em uma sala reservada. Alice revisou tudo pela última vez, passou os olhos pelos slides e respirou fundo. Quando chegou a hora, Nicholas fez a introdução e, em seguida, passou a palavra para ela. Alice começou com a voz um pouco trêmula, mas logo encontrou o ritmo. Usou exemplos simples, explicou com calma e até arrancou risadas nos momentos certos. Viu algumas pessoas anotando, outras acenando em concordância. Tudo parecia fluir. No final, responderam perguntas. Um participante elogiou a clareza da explicação, outro disse que nunca havia entendido o assunto tão bem antes. Ao saírem da sala, Nicholas virou-se para ela. Você foi incrível. Alice sorriu. Não desmaiei. Já é uma vitória. E ainda fez um técnico rir. Isso é raro. Jura? Eu achei que fosse dor nas costas. Nicholas riu. Confia em mim. Você se saiu muito bem. O resto do dia foi intenso. Conversaram com visitantes, trocaram contatos, coletaram feedbacks. À tarde, voltaram ao hotel para descansar antes do jantar com parte da equipe. No quarto, Alice largou a bolsa na cadeira e desabou na cama. Pegou o celular e mandou mensagem para Emily. A apresentação foi um sucesso. Ainda estou viva. Não tropecei. E Nicholas sorriu 3 vezes. Isso é milagre? Emily respondeu. É claro que é um milagre. E também um sinal. Aproveite esse momento. Depois de descansar um pouco, Alice desceu até o lobby. Encontrou Nicholas esperando perto do elevador. Pronta para o jantar? Ele perguntou. Fome, sim. Energia social, talvez. Entraram no elevador, apenas os dois. O silêncio se instalou. Não desconfortável, mas daquele tipo que muda o ar. Alice olhou para os números no painel. Nicholas ficou quieto por alguns segundos antes de falar. Estou orgulhoso de você hoje. Obrigada. Você me ajudou a acreditar que eu conseguiria. Não ajudei. Só enxerguei o que já estava em você. Alice desviou o olhar por um instante, depois voltou a encará-lo. Eles sorriram, mas dessa vez de um jeito diferente. De repente, o elevador parou. Os olhos de Alice se arregalaram. Isso foi o que eu acho que foi? Sim, parece que travou. É algum tipo de piada do universo? Talvez o universo goste de brincar com você. Alice soltou uma risada nervosa. Só falta agora as luzes apagarem. As luzes piscaram por 2 segundos e voltaram. Só pode estar de brincadeira, murmurou. Nicholas apertou o botão de emergência. Uma voz do outro lado garantiu que o problema seria resolvido. Bem, estamos presos, disse ele, recostando-se na parede. Alice respirou fundo. Ok, sem pânico. Vou fingir que isso é normal, tipo uma pausa dramática num filme. E você é a protagonista que fala demais quando está nervosa. Não tá errado. E eu sou o personagem misterioso. Ela o encarou. Ele a encarou de volta. Isso realmente parece um filme, disse Alice. Só falta o beijo. Quer transformar esse filme em realidade? Nicholas perguntou. Alice ficou em silêncio, corando como um tomate.
Eles se olharam por alguns segundos. Nicholas deu um passo à frente. O coração dela disparou. E então o elevador voltou a se mover com um solavanco. Claro, justo agora, resmungou, olhando para o teto. Nicholas riu. O universo não quis o clichê. As portas se abriram no térreo. Caminharam lado a lado em silêncio, mas ambos sorrindo. Alice foi a primeira a falar. Então, fingimos que nada aconteceu? Não tenho certeza se quero fingir, mas podemos guardar isso para depois do jantar. Combinado. Saíram do hotel e seguiram para o restaurante. A noite parecia mais leve, como se tudo tivesse ganhado um novo tom. E lá no fundo, Alice sabia. Aquele quase beijo não tinha acabado. O voo de volta a Nova York foi silencioso, mas não o silêncio ruim. Era o silêncio confortável, aquele em que duas pessoas pensam a mesma coisa, mas ainda não têm coragem de dizer em voz alta. Alice olhava pela janela do avião, as nuvens passando devagar, enquanto dentro dela tudo girava rápido. A apresentação, a viagem, o quase beijo no elevador. Era como um filme em looping. Ao lado, Nicholas, de fones de ouvido, fingia assistir a um documentário, mas de vez em quando lançava um olhar para ela. E Alice sabia. Quando o avião pousasse, algo mudaria. Na volta para a cidade, pegaram um carro. Alice tentou manter a conversa leve. Acho que preciso de uma semana para processar tudo o que aconteceu. Você pode tirar 2 dias de folga se quiser. Nicholas respondeu. E perder a chance de descobrir se meu apelido ainda é Miss Alphys? Nicholas sorriu. Esse tipo de coisa não desaparece tão fácil. Na entrada do prédio da empresa, Alice hesitou antes de entrar. Devemos fingir que foi apenas uma viagem de negócios comum? Se é isso que você quer, claro. Não sei se quero, mas é mais fácil por agora. Então está combinado. Na segunda-feira, Alice voltou ao escritório como se fosse território conhecido, mas agora parecia carregar um letreiro invisível no pescoço. Sendo observada. Não demorou para notar os olhares, os sussurros perto do bebedouro, os sorrisos divertidos dos colegas quando ela passava. Emily foi a primeira a tocar no assunto. Eu sei de tudo. Alice nem precisou perguntar. Tudo sobre o que exatamente? Que você e Nicholas ficaram presos no elevador e que quase rolou um beijo. Essa história está correndo pelo escritório como café grátis. Os olhos de Alice se arregalaram. O quê? Como? Alguém da viagem viu vocês saindo do elevador? Sorrindo. A notícia virou história. A história virou fofoca. Mas ninguém viu nada? Nada aconteceu. Mas poderia ter acontecido. E isso é ainda mais interessante. Alice suspirou. Ótimo. Agora sou a protagonista de um rumor corporativo. Pelo menos é uma protagonista carismática. Ela tentou ignorar de verdade, mas durante a semana percebeu os olhares diferentes, como se tivesse subido de nível sem querer. Isso a deixava desconfortável. Não queria ser lembrada por uma cena de romance não concretizada em um elevador, mas sim pelo projeto, pela apresentação, pelo trabalho. Nicholas também parecia diferente. Continuava profissional e atencioso, mas havia uma nova leveza em suas interações. Quando se cruzavam no corredor, os olhos se encontravam um segundo a mais do que o normal. Mas nunca falaram sobre a viagem, ou o quase beijo. Até que um dia, depois de uma longa tarde de reuniões, Alice entrou no elevador sozinha. Nicholas apareceu no último instante, segurando a porta. Ficaram em silêncio. Alice apertou o botão do andar dela. Nicholas manteve as mãos nos bolsos. O espaço parecia um território neutro. Ouvi dizer que estamos virando lenda do escritório. Alice quebrou o silêncio. Também ouvi. E você não vai dizer nada? Prefiro não alimentar os rumores, mas se quiser, posso emitir um comunicado oficial. Nada aconteceu no elevador. Assinado, as partes envolvidas. Alice sorriu. Acho que isso só deixaria todo mundo mais curioso. Provavelmente. Silêncio de novo. As portas se abriram
Eles saíram juntos. Preciso falar com você depois, Nicholas disse. Sobre o projeto? Também. O coração de Alice disparou mais do que gostaria de admitir. Na manhã seguinte, Nicholas a chamou para sua sala. Ela entrou, sentou e esperou. Ele fechou o laptop e a encarou. Primeiro, quero agradecer. O projeto foi um sucesso. O conselho aprovou o formato. Sua proposta vai ser implementada na nova campanha. Sério? Alice abriu um sorriso, surpresa. Isso é incrível. E foi por sua causa. Você trouxe uma abordagem nova, clara. E mais que isso, conquistou a atenção das pessoas. Alice respirou fundo. Estou feliz em ouvir isso. Eu realmente me esforcei. E mais uma coisa, Nicholas continuou. Sobre tudo o que andam dizendo, não quero que isso afete você ou sua reputação aqui. Já está afetando um pouco. E como você se sente com isso? Ela pensou por um instante. Nunca imaginei que me importaria tanto com o que falam, mas me importo. E não quero ser lembrada só como a garota do elevador. Você nunca foi isso? De verdade, Alice, você é uma das pessoas mais inteligentes e criativas que já trabalharam aqui. E não é exagero. Alice ficou em silêncio por alguns segundos. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Se um dia quiser conversar sobre qualquer coisa, estou aqui. Ela se levantou. Talvez um dia. Mas agora preciso terminar um relatório. Claro. Alice saiu da sala com a mente girando. Tinha conquistado reconhecimento, resultados, respeito. Mas o que sentia ao olhar para Nicholas não cabia em nenhum relatório. Mais tarde, Emily apareceu na mesa dela com um sorriso curioso. Então, ele falou com você? Falou. Sobre o projeto, sobre os rumores. E... nada. Tudo ficou igual. Emily arqueou a sobrancelha. Mas é isso que você quer? Alice suspirou. Eu não sei o que quero. Às vezes a gente só precisa de tempo. Ou de um novo elevador. Alice riu. Por enquanto, acho que vou ficar com as escadas. Mas então veio o convite para o gala da empresa. Alice não sabia o que era pior. O convite em si ou o fato de só ter 3 dias para arrumar algo para vestir. O e-mail veio com letras elegantes e a palavra formal sublinhada. Ela leu 3 vezes para ter certeza de que não era spam. Depois suspirou e foi até a mesa de Emily. Você viu isso? O gala. Claro. E antes que pergunte, já tenho vestido reservado, salão marcado e cor da unha escolhida. Óbvio que sim. E eu? Vou como? Você vai, e vai usar um dos meus vestidos. Mas você é mais baixa. E você sabe costurar. Vai dar um jeito. 3 dias depois, Alice estava no banheiro do escritório brigando com o zíper do vestido emprestado de Emily. Não era o ajuste perfeito, mas dava para se mover. Mais ou menos. Olhou para os sapatos, um par simples de saltos que guardava para ocasiões especiais. O salto esquerdo já tinha uma inclinação suspeita, mas era o que tinha. É só uma festa com música, comida chique e pessoas que ganham 3 vezes o meu salário. Nada demais, murmurou Alice, tentando se convencer. Quando chegou ao local, parecia ter entrado em um filme. Luzes por todos os lados, pessoas conversando com taças nas mãos, música instrumental suave preenchendo o ar. Alice caminhava com cuidado, tentando parecer natural e não tropeçar nos próprios pés. Alice. Ela se virou. Era Nicholas, com um leve sorriso. Ela ajeitou a alça do vestido. Você está normal. Quer dizer, elegante. Mas normal para alguém que já é sempre elegante. Obrigada. Acho. Alice sorriu nervosa. O vestido é da Emily. E meu salto pode quebrar a qualquer momento. Então vamos andar devagar. Caminharam juntos até uma mesa, conversaram com colegas, riram dos comentários sobre a feira e o projeto, fingindo não perceber os olhares sutis. Durante boa parte da festa, Alice permaneceu próxima a Nicholas. Não demais, mas o suficiente para sentir-se protegida.
Observava os grupos de executivos, as ex-namoradas elegantes de Nicholas que pareciam ter saído de revistas, e respirava fundo para manter a confiança. Emily surgiu mais tarde, segurando uma taça e sorrindo. Você está indo muito bem. Não derramou nada, não tropeçou. Já é um sucesso. Ainda falta meia hora. Muita coisa pode dar errado. Relaxe. Até agora só falaram coisas boas de você. Alice desviou o olhar. Nicholas conversava com dois parceiros, mas naquele instante seus olhos encontraram os dela. Apenas um segundo. E foi suficiente para fazê-la desviar depressa, respirando fundo. Pouco depois, Alice sentiu algo estranho no pé. O salto esquerdo balançava demais. Tentou manter a postura, mas ao dar um passo de lado, ouviu um estalo. Ah, não, murmurou. O que houve? Perguntou Emily. Meu salto quebrou. Consegue andar? Só se for como um pinguim. Vem comigo. Emily a conduziu discretamente até o jardim ao lado do salão, onde havia menos pessoas. O ar estava mais calmo ali. Fica aqui. Vou ver se consigo arranjar um par de sapatos com a equipe do evento. Você sempre tão preparada. Alguém tem que ser. Alice sentou-se num banco, tentando esconder o sapato quebrado e manter a dignidade. Foi então que Nicholas apareceu. Está tudo bem? Mais ou menos. Meu salto quebrou, literalmente. Precisa de ajuda para fugir daqui? Se eu sair agora, pelo menos queria andar em linha reta. Mas não vai dar. Nicholas sentou-se ao lado dela. Achei que você estava brilhando lá dentro e de repente desapareceu. Porque meu sapato me traiu e eu não queria virar a piada da noite. Acho que você já é o assunto, mas de uma forma boa. Tem certeza? Absoluta. Silêncio. O som distante da festa parecia outro mundo. Você lembra de quando nos conhecemos? Ela perguntou. Como poderia esquecer? Você estava ajeitando o sutiã no reflexo do vidro do meu carro e eu tinha alface nos dentes. E mesmo assim você me contratou? Porque você era exatamente o que essa empresa precisava. E talvez o que eu também precisava. O coração de Alice disparou. Nicholas virou-se para ela. Alice. Mas antes que pudesse continuar, Emily reapareceu segurando um par de sapatilhas. Missão cumprida. Alice se levantou aliviada, trocando os saltos quebrados pelos novos sapatos. Você me salvou. Sempre. Emily piscou e se afastou. Nicholas observava Alice com um sorriso discreto, enquanto ela caminhava com mais confiança. Agora posso voltar com dignidade. Ou até dançar. Dançar? Nicholas sugeriu. Não sei se estou pronta. Só precisamos chegar ao centro da pista. O resto, improvisamos. Alice hesitou por um instante. Depois respirou fundo. Está bem. Mas se eu pisar no seu pé, a culpa é do salto quebrado. Foram juntos até o centro. A música havia diminuído o ritmo. Nicholas estendeu a mão. Alice hesitou, então aceitou. Começaram a dançar lentamente, sem passos ensaiados, apenas dois colegas tentando se sincronizar. Isso está começando a parecer uma daquelas cenas de filme, Alice murmurou. Só falta o final. Ela riu, mas não disse mais nada. Apenas continuou dançando, o coração mais leve, os olhos presos nos dele. Naquele instante, nada parecia quebrado. Nem o salto, nem sua confiança. Talvez pela primeira vez, nem mesmo o coração. Na segunda-feira, Alice voltou ao escritório com a sensação de que algo havia mudado. Não sabia exatamente o quê. Talvez o olhar de Nicholas quando se despediram naquela noite. Ou o fato de não conseguir parar de pensar no momento em que dançaram juntos. Ou talvez fosse apenas o efeito de ter usado sapatilhas confortáveis a noite inteira. Quando chegou à sua mesa, Alice encontrou um envelope. Dentro, apenas uma frase. Você fez falta. Ela segurou o papel por alguns segundos como se fosse frágil demais para ser real. Depois, cuidadosamente, o dobrou e guardou.
Sentiu uma vontade quase irresistível de correr até a sala de Nicholas, mas não fez isso. Preferiu sentar-se diante do computador, respirar fundo e tentar se concentrar organizando os dados da nova campanha. Foi então que algo incomum chamou sua atenção no calendário da empresa. Reunião de alinhamento, equipe criativa e CEO. Participantes: Alice Park. Ela franziu a testa. Não era nada comum ter uma reunião com o CEO numa terça-feira qualquer, sem aviso prévio, e ainda mais em que a única convidada fosse ela. Levantou-se da cadeira e caminhou até a sala de reuniões. Quando entrou, Nicholas já estava lá, sentado à mesa com 2 xícaras de café. "Oi, Alice", disse ele, com um sorriso calmo. "Sente-se um instante." Ela se acomodou, meio desconfiada. "Isso não parece uma reunião normal." "Porque não é. Na verdade, eu só queria conversar." Alice ficou em silêncio, esperando. "Pensei muito em como chamá-la aqui, sem parecer estranho." Ele continuou. "Mas percebi que nós já passamos por situações bem mais constrangedoras do que um simples convite para conversar." "Concordo." Ela riu. "Principalmente se pensarmos em batons, sutiãs e vidros de carro." Os dois riram juntos. O tempo realmente tinha transformado memórias embaraçosas em lembranças leves. Nicholas respirou fundo. "A verdade, Alice, é que eu admiro você. Não apenas pelo que faz, mas pela forma como faz. Pelo jeito que pensa, pela maneira como lida com as situações, por transformar confusão em clareza. E, preciso admitir, com o tempo, isso começou a se tornar algo mais pessoal." Ela o encarou. Não havia hesitação na voz dele, apenas sinceridade. "Não sou alguém que se abre com facilidade." Ele continuou. "Mas com você foi diferente. E me fez perceber que talvez seja a hora de parar de pensar demais." Alice respirou fundo. Sabia que também precisava dizer algo. "Passei muito tempo me convencendo de que tudo isso era só trabalho, que era melhor fingir que nada estava acontecendo, que eu não sentia nada. Mas no fundo eu sabia. E se fiquei em silêncio, foi por medo." "Medo de quê?" Ele perguntou com calma. "De que fosse só coisa da minha cabeça. De confundir atenção com interesse ou elogios com afeto. Mas agora eu sei a verdade." Ela apoiou as mãos na mesa, sem drama. "Eu também gosto de você, Nicholas." O silêncio que seguiu não era vazio, era cheio de significado. "Então," ele disse, apoiando os braços na mesa, "o que fazemos agora? Bem, você é ótimo em fazer planos. O que sugere? Que a gente vá devagar, mas que não finja mais que nada está acontecendo." "Parece justo." Alice sorriu. "E talvez possamos sair para jantar. Não como colegas, não como chefe e funcionária. Só como 2 pessoas tentando entender o que sentem. Desde que não seja em um desses lugares em que o cardápio não tem preços." "Promete escolher um restaurante com preços legíveis?" Palavra de CEO. Ela riu. "E nada de elevadores, por enquanto." "Fechado." Antes que ela saísse, Nicholas pegou uma pequena caixa e entregou a ela. Alice abriu esperando algo formal, mas dentro havia um chaveiro em forma de espelho, com uma frase gravada: "Atenção, pode conter alface e sentimentos." Alice começou a rir antes mesmo de terminar de ler. "Isso é real?" "É personalizado. Você levou a piada até o fim." "Prefiro pensar que é estilo." Ela colocou o chaveiro na bolsa com um sorriso enorme. "Posso dizer uma coisa?" "Claro. Essa é a coisa mais brega e ao mesmo tempo mais doce que já recebi." Missão cumprida. Alice se levantou. "E agora?" "Agora você volta para o trabalho." "Eu também. Mais tarde eu mando o endereço. Prometo. Nada de nomes franceses no cardápio." Ela saiu da sala mais leve do que nunca. Não houve beijo, nem declaração pública, mas houve algo ainda melhor: a verdade. Os meses que seguiram não foram nada do que Alice havia imaginado sobre ter um relacionamento. Ela e Nicholas foram devagar. Um jantar aqui, uma caminhada ali.
Nada grandioso no começo. E talvez fosse isso que tornava tudo tão bom. No trabalho, mantinham o profissionalismo, mas era impossível não notar os olhares cúmplices, os sorrisos discretos e as mensagens cronometradas com precisão. Alice ria sozinha quando encontrava bilhetes grudados no monitor dizendo coisas como reunião às 11 horas, traga café e sorrisos, ou plano de emergência, almoço juntos, traga apetite e charme. Emily de vez em quando comentava com um sorriso maroto: vocês dois escondem bem, mas não tanto assim. Alice sentia que finalmente a vida estava se encaixando, sem mais dúvidas, sem mais medos. Pela primeira vez, ela se sentia segura e amada. Nicholas, por sua vez, parecia mais leve. Continuava trabalhando com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia um brilho diferente em seus olhos. A paz de quem encontrou aquilo que tanto buscava. Os fins de semana passaram a ser só deles. Um museu aqui, uma caminhada no parque ali, ou até uma receita desastrosa na cozinha. Eles riam de seus erros e celebravam pequenas vitórias, como montar um móvel inteiro sem perder a paciência. Alice descobriu que Nicholas fazia panquecas perfeitas e tinha uma paixão por filmes de ficção científica ruins. Nicholas descobriu que Alice colecionava canecas com frases engraçadas e que falava sozinha quando estava nervosa. Um dia, enquanto caminhavam de mãos dadas no parque, um senhor idoso se aproximou e disse: quando o amor é simples, ele dura mais. Eles apenas sorriram, porque era exatamente assim que se sentiam. Um amor simples, mas cheio de significado. Meses depois, Nicholas convidou Alice para um fim de semana fora da cidade. Disse que precisava se desconectar e conhecia um lugar tranquilo. Alice aceitou, pensando que seria apenas uma viagem comum. Colocou roupas confortáveis na mala, sem imaginar o que a aguardava. Chegaram a uma cabana de madeira charmosa, cercada por árvores e com vista para um lago. O silêncio era profundo, o tempo parecia passar mais devagar ali. No segundo dia, Nicholas sugeriu um passeio de barco. Alice nunca tinha entrado em um, hesitou, mas concordou. No meio do lago, com o sol transformando a água em ouro, Nicholas parou de remar. É tão lindo, disse ela, encantada. Esperei o momento certo para fazer isso, ele respondeu, enfiando a mão no bolso. Alice se virou e viu uma pequena caixa de veludo azul. Nicholas. Não preparei um discurso longo, porque tudo o que quero dizer você já sabe. Eu te admiro, te respeito e te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Você mudou tudo. Me ensinou a rir dos meus erros, a não me levar tão a sério, a acreditar que uma vida simples pode ser extraordinária. Ele abriu a caixinha. Dentro, um anel simples, mas com brilho suficiente para encher seus olhos de lágrimas. Alice Park, você quer se casar comigo? Alice cobriu a boca com a mão, riu, chorou e respondeu sem hesitar. Sim, claro que sim. Ele colocou o anel em seu dedo e ali, no meio do lago, sem fogos de artifício, sem plateia, apenas com o silêncio do mundo como testemunha, eles se abraçaram. Não precisavam de mais nada. Apenas daquele sim. O casamento aconteceu 3 meses depois, em uma praia tranquila ao pôr do sol. Alice usava um vestido leve, os cabelos soltos ao vento e um sorriso impossível de esconder. Nicholas, de camisa branca, parecia calmo por fora, mas seus olhos revelavam toda a emoção. Emily, é claro, estava lá, e chorou antes mesmo da cerimônia começar. Amigos próximos, colegas de trabalho e familiares se reuniram para uma celebração simples, mas cheia de significado. Ao caminhar até Nicholas, Alice não pensou em tropeçar, nem no vento bagunçando seu cabelo. Pensava apenas que cada passo a levava ao amor que sempre sonhou, mesmo quando acreditava não merecê-lo. Nicholas segurou firme suas mãos. Hoje eu prometo te fazer rir até nos dias difíceis. E eu prometo nunca mais ajeitar o sutiã na janela de um carro. Ela respondeu, arrancando gargalhadas de todos.
Trocaram votos, alianças e um beijo que selou não apenas o amor, mas a jornada que os levou até ali. A recepção foi leve, com música, dança e piadas internas. Nicholas tirou os sapatos logo no início. Alice ganhou uma nova caneca com a inscrição: A Dama do Espelho e da Alface. Os dois correram até o mar e molharam os pés, porque era assim que faziam tudo, com leveza e um toque de aventura. Meses depois, Alice preparou uma surpresa. Esperou Nicholas chegar do trabalho, nervosa, as mãos suadas, segurando um pacote simples. Eu comprei algo para você, disse, entregando-o. Ele abriu curioso. Era uma camiseta. Na frente estava escrito: Papai em treinamento. Nicholas ficou em silêncio. Depois levantou os olhos marejados para ela. É sério? Alice assentiu, também emocionada. 2 meses. Ele a puxou para um abraço apertado, rindo, chorando, rindo de novo. Você tá brincando? Não estou. Tenho um coraçãozinho aqui. Metade meu, metade seu. Nicholas tentou falar, mas a emoção o impediu. Beijou sua testa, depois a barriga ainda discreta. Esse é o melhor presente da minha vida. Melhor que panquecas. Infinitamente melhor. E assim ficaram, abraçados, sentindo o amor crescer entre eles. E você? O que achou da história de Alice e Nicholas? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie de 0 a 10 e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa.